bem-vindos a mais uma conversa no nosso live stage na Comic Con Portugal 2022. Hoje temos aqui alguém que não é uma estrela de cinema, nem uma estrela da literatura. Nem pretende ser, mas é o António Fonseca, o homem máximo da escola Restart, que é um dos nossos parceiros nos últimos tempos, do qual nos orgulhamos muito e que criamos a Comic Con Academy juntamente com eles. E temos dois ex-alunos, um deles já subiu inclusive de patamar. Exatamente. Já pode libertar as suas frustrações nos alunos. Não, credo, não. Já está do outro lado da força. Exatamente. Agora já é ele que exerce o poder. António, vamos falar um bocadinho sobre o percurso da Restart e o que é que nos levou até a esta parceria com a Comic Con. Força. A Restart é uma escola profissional para adultos, preferencialmente para adultos que sejam profissionais nas áreas da indústria criativa, dos audiovisuais, no som, na música, na comunicação, na área do cinema, na área do design, do marketing, ou pessoas adultas que queiram vir a ser profissionais dentro desta área. Temos um percurso de 20 anos em Portugal, em Lisboa e desde 2016 no Porto e desde 2020 no Algarve também. E trabalhamos essencialmente este gosto que é no público também da Comic Con, mais do que um gosto profissional, é uma paixão. E, portanto, o que nós fazemos no fundo, é alimentar paixões, ensinando profissões. A Restart mantém a lógica de ter formadores que não são professores, que não são pessoas académicas que vêm explicar as profissões de uma forma académica. Tem formadores que são profissionais na área e que vêm cá à Restart explicar e dizer como é que fazem no dia-a-dia. É importante para vós ter alguém que não só sabe ensinar, mas também está a trabalhar regularmente na área e sabe... Exatamente. Tem que ter, no fundo, estas duas valências. Tem que ser profissional na área e saber fazer, e tem que ter a valência também pedagógica para saber ensinar e passar o conhecimento, mas passar o conhecimento pela experiência, passar o conhecimento uma aula normal na Restart é o formador dizer: eu hoje, durante o dia, fiz isto, fiz desta forma, desta, tomei estas decisões, ou fiz desta forma, por isto. Portanto, este é o dia normal nas aulas da Restart. E depois, ao longo dos tempos, viemos a sentir a necessidade de estar cada vez mais perto do mercado profissional e os alunos terem mais contacto com o mercado profissional, e fomos evoluindo no ensino para aquilo que é agora, e também foi isso que nos levou a fazer a parceria com a Comic Con, que é fazer formação integrada em ambiente profissional. Isto é, nós temos cursos de comunicação, está aqui o Diogo que também pode falar um bocadinho mais sobre isto, por exemplo, do curso de apresentador de TV e rádio. Os nossos formadores são profissionais, são locutores de televisão, de rádio, mas não vêm à Restart. O que nós fazemos é levar os alunos aos estúdios de televisão, aos estúdios de rádio, e as aulas passam-se lá dentro. E, portanto, temos a certeza absoluta que com esta fusão entre formadores profissionais na área e no ambiente profissional, os alunos crescem e dão muito mais respostas e estão muito mais preparados para o futuro. Então, por exemplo, eu posso ser um engenheiro, ou posso trabalhar, seja em que área for, e de repente descubro que tenho uma paixão por fazer podcasts, por exemplo, e quero aprender sobre produção de podcasts. Exatamente. O que é que tenho que saber para começar e o que é que tenho que fazer para melhorar o meu podcast. Exatamente. A Restart é um... e a Comic Con Academy também é precisamente um dos cursos que nós temos na Comic Con Academy, porque é um curso ultra atual, ultra necessário, não só a nível pessoal, não só a nível de comunicação, até a nível empresarial. Muitas empresas hoje têm podcasts incríveis e sentem a falta de ter para comunicar com o seu público, e, portanto, podes vir à Comic Con Academy fazer o curso de produção de podcast e vais aprender do zero até saís do curso com pelo menos um episódio piloto do teu podcast, e com a ideia, com o conceito e com a execução toda feita. É que gravar um podcast e produzir um podcast, até a ideia pode ser bastante simples inicialmente, mas para o tornar com um nível profissional é preciso saber trabalhar com algumas ferramentas importantes. E então, digam-me o vosso percurso. Como é que... Começo por ti, porque estou bastante curioso como é que alguém
passa pela experiência e depois diz assim: eu quero impingir isto aos outros agora também. Quero castigar os outros. Diz-me o teu progresso. Por acaso é curioso porque, como vocês estão a falar, eu não era bem desta área. Eu era de outra área, eu era da área de informática. O Pedro é o exemplo do... Exatamente. Isto estudado não dava, não foi de propósito, não foi mesmo. Ia correr também. Mas eu estava noutra área de informática, era programadora, mas tinha aquele bichinho a chamar-me. E depois, na altura, falaram-me da Restart e fui tirar o curso. Paralelamente a tentar fazer coisas por mim próprio, para não ir totalmente a zeros, mas se não fosse a Restart não conseguia ter as bases, nem até a disciplina para me aplicar e para sentir que o chamamento que eu estava a ter era aquilo que eu devia seguir e se calhar largar de vez a informática, que toda a gente dizia que era o contrário, que eu não devia fazer isso, mas gostei de provar pelo menos que algumas pessoas estavam erradas. Felizmente correu bem e comecei a trabalhar na área, primeiro numa empresa, depois mesmo em termos de freelancing. E depois surgiu a oportunidade de dar aulas na Restart. Eu adorei a ideia, porque podia voltar assim a uma segunda casa, não é? Onde tinha virado a minha vida e se calhar tentar pelo menos ajudar pessoas a fazer o mesmo com os ensinamentos que poderei dar. Espero que sejam alguns. Qual é a tua principal área de foco? É pós-produção de vídeo. Okay. Geralmente trabalho, também trabalho como realizador, trabalho principalmente em montagem de imagem e som. Ok. Por acaso confesso que sempre foi algo que eu sempre quis aprender. A edição de vídeo é uma coisa que me chama especialmente. Então, mais sabes. até que a parte da frente da câmara e a parte de trás e esse processo. É como eu, exatamente. Tu melhor que ninguém sabes que a edição de um bom episódio ou de um bom filme faz a diferença entre um bom episódio. Faz e tento ensinar precisamente isso. É preciso saber, não é só chegar lá e usar o cut, é saber quando é que é o cut e quando é que não é o cut. É tão mágico a parte da frente da câmera. Exato. Como a parte de trás. Sim, sem dúvida. Nós podemos utilizar o exemplo de um filme de ação, não é? Um filme de ação que seja mal cortado ou que tenha 500 cortes. A ação até pode ser fantástica, mas depois... Pode ir abaixo. E um filme de ação pode não ter corte nenhum e ser uma cena muito bem filmada e realizada e se calhar vive por si só. Tá. E como é que um editor de vídeo lida com aquelas ideias dos realizadores de querer fazer o one shot em que vocês basicamente quase não têm que fazer nada? Bom, isso quase parece uma boa notícia para nós, não temos que fazer nada, mas realmente eu acho que é mau para nós não termos que fazer nada, porque é bom termos opções. É bom termos opções para experimentar e às vezes para salvar algumas partes do filme, para salvar uma parte da atuação e quando é esse one shot, quanto muito podemos ajudar a posteriori, a dizer, olha, é um one shot, mas temos que ter ritmo e temos que ter ação dentro do one shot, não pode ser um one shot só por ser um one shot. Claro. E quando encontras os teus alunos, há alguma coisa que tu normalmente identifiques como as pessoas acham que é de uma maneira e depois ficam bastante surpreendidos quando não é assim? Acho que o mais comum é o tempo. Pensam que é muito mais rápido. Pensam que a montagem, ok, um dia ou dois e faço isto. E não é. Demora bastante tempo. Às vezes a edição pode demorar mais do que a gravar, não é? Sim, geralmente bem mais. Pois, as pessoas acham que editar é só pegar no telemóvel, juntar umas imagens, filmado, é só pôr uns filtros. Uma mágica e está por uma semana, mas não, geralmente se a gente ver os calendários pós-produção de filmes e séries, o que acontece é que na verdade a filmagem é o mais pequeno. Sem dúvida. Por isso, quando nós vemos notícias sobre televisão e cinema e que vemos as paragens acabaram e depois a temporada só é anunciada quase, às vezes, 6, 7, 8 meses depois, é porque há um trabalho enorme para ser feito ainda, além da gravação. Ainda mais hoje em dia com efeitos especiais. Ainda mais uma carga horária ali em cima. É normal, mas acho que vale a pena à espera. Sem dúvida. E o nosso segundo convidado, em que área é que te estás a especializar? Eu fui para a área da comunicação, apresentador de televisão e rádio. A Restart foi muito boa para mim porque acaba por me dar as ferramentas que eu preciso para a minha caixinha para conseguir desempenhar bem a profissão. E é engraçado seres dessa área porque hoje em dia a minha profissão acontece muito também com a tua área. Ok, interessante. É preciso também nós sabermos fazer isso para irmos fazer vox pops na rua e conseguir fazer mini reportagens. Essa parte de pós-gravação também é importante para nós. Que é cada vez mais uma realidade que nós temos que gravar para a edição, não é? Não é só gravar e depois resolve-se, é preciso gravar para a edição ser melhor. É verdade. Depois. E eles procuram mesmo pessoas que consigam fazer essas coisas todas, não é?
A Restart foi bom também, porque eu já trabalhava na área e a nível de horários era complicado de fazer uma faculdade, não é? Que é durante o dia. E a Restart era bom porque eu entrava às 19, saía às 23, fiz muitos contactos. Percebam que é importante porque a Restart dá-nos esses contactos. A partir do momento que vocês trabalham nos próprios locais de trabalho, Sim, depois quando saem, não saem do zero. É verdade. Proporcionam-nos esse contacto mesmo, conseguirmos falar com pessoas que estão no meio e que até conseguem ver uma luzinha em nós, ou um talento, e dizerem-nos, olha, se calhar segunda-feira preciso de uma pessoa que consiga fazer isto. E acho que estás capaz de fazer isto. Estarias disponível? Sim. E claro que sim, né? Nós Isso aceitamos. E é super bom porque hoje em dia o mundo está muito fechado. O mundo da comunicação é aquele e está muito trancado. E nós conseguirmos ter esses conhecimentos e esses contactos é super bom para nós. Sim. É assim que nascem as oportunidades. Hoje vais experimentar, amanhã és o contacto primeiro da lista e depois és um contacto essencial. E isso é muito importante. Claro que sim. E diz-me uma coisa, quando pensas na tua formação na Restart, o que é que tu... É um pouco a pergunta que eu fiz ali, mas da parte da frente da câmara, ou seja, aquilo que tu aprendeste que achavas, não, isto é completamente diferente daquilo que eu pensava que era e sentiste que fez mais a tua diferença na aprendizagem. Eu pensava que era chegar e ler o teleponto. Não. O teleponto é feito por nós, tem que passar por nós, obviamente. As palavras têm que ser o mais claras possíveis. Antes de eu ter alguns módulos, eu pensei, porque nós temos a mania de dar assim um floreado à coisa. Uma teatralidade. As palavras é tudo uma coisa super chique, não é o natural. E tem que ser uma coisa clara, que é para as pessoas absorverem a ideia da maneira mais rápida possível, não é? Eu imagino na área do entretenimento, e também foi um choque um bocadinho grande para mim, é largado, entre aspas, mas não é assim tão largado. As coisas estão pensadas, as coisas... aquela frase corre assim, mas é pensada para correr assim. Não é uma coisa tão solta como eu pensava que poderia ser. Obviamente que há momentos de riso e de conversa que é solto, não é? Isto aqui, por exemplo, não foi pensado, não é? Está a sair agora. Mas, por exemplo, se fôssemos para um intervalo a seguir, eu tinha que dar uma deixa qualquer para o intervalo entrar e bater certo com os reclames. E isso tudo era uma coisa que me passava totalmente ao lado. Às vezes o estares a fazer as perguntas, entre aspas, é a parte mais simples, ou o mínimo, ou tens que pensar tudo o resto que está a acontecer à tua volta, não é? Hoje o teu trabalho aqui, por exemplo, estás com o volante da coisa, que é, bora, e mesmo que nós não demos a resposta que tu queres ouvir, tu com as tuas ferramentas consegues desviar a pergunta e fazer ligar a outra maneira para irmos àquilo que tu estás à procura de que a gente responda, não é? Deve saber bem assim, ouvir assim estas histórias de ex-alunos que começam assim a trabalhar, depois de trabalhar convosco. É evidente que há aqui um orgulho que nos vai alimentando, não é? Ver alunos, ex-alunos com desafios superados, mas o que nos alimenta mais é efetivamente o futuro e os desafios. A educação hoje é muito desafiante, os desafios da educação e a forma como as pessoas vão aprender nos próximos 5, 10, 15 anos, 20 anos, são perguntas para milhões de dólares, não é? Portanto, a forma como hoje a informação chega, a forma como a tecnologia chega, a forma como qualquer miúdo hoje aprende e absorve informação, abre aqui uma série de oportunidades e uma série de possibilidades. A nossa convicção é que é pela experiência que se faz a diferença, é pela experiência que o Diogo hoje tem esta percepção, por exemplo, não é? Portanto, só estando num estúdio de televisão, só estando com pessoas que o fazem diariamente, é que tu consegues efetivamente aprender mais e aprender num contexto. Claro. Nós temos às vezes uma certa tendência agora, principalmente nos últimos 2 anos pós-Covid, nós temos aquela ideia de que o ensino tem que ser ou por Zoom ou por à distância, mas nada continua a bater o estar lá com as mãos e estar a aprender. Olha, nós na Comic Con Academy e na Restart temos a convicção que há espaço para tudo. E há espaço para os dois mundos. E há espaço para tu estares no conforto do teu lar
e aprenderes informação, ou no metro, ou no teu local de trabalho, e aprenderes informação e ires evoluindo e dar-te tempo para integrares a informação, que é outra coisa que é importante na formação e na nossa formação, como é uma formação muito específica, muito curta, no ponto de vista de tempo, não é? Portanto, é importante que os alunos integrem a informação, e o online, o digital, permite isso. Permite tu teres acesso à informação, ao teu ritmo, evoluires, pensares, despertares o teu conhecimento. Mas depois, quando queres editar vídeo, quando queres gravar, quando queres apresentar programas de televisão, quando queres fazer um podcast, quando queres realizar cinema, tens que estar com as pessoas que o sabem fazer e nos locais onde as coisas acontecem, não é? Claro. E eu acho que há espaço, cada vez há mais espaço. Temos que respeitar isto, que é a tendência de como as gerações vão aprender no futuro, mas a experiência, que pode ser digital ou que pode ser presencial, tem mesmo que ser uma experiência que te desenvolva. E essa é que é a diferença. E o António não nos está a ouvir, mas depois há coisas que nós aprendemos sempre no trabalho que não aprendemos na escola, porque há coisas que não dá para ensinar na escola, não é? Exatamente. Aquelas dicasinhas, aquela fita cola ali que é melhor do que qualquer peça de 300 euros, etc. Claro. São pequenos truques que depois, ao trabalhar com as pessoas, mesmo aqui na Comic Con, aquilo que mais me surpreende quase todos os dias é o quanto a fita cola é utilizada. E digo metaforicamente a fita cola, mas também real, ou seja, há quantidade de coisas que se resolvem com a fita cola e que as câmaras depois não captam, e isto transparecendo para a experiência, há pequenas coisinhas que nós podemos sempre aprender e ficamos mais ricos. Exatamente. E qual é o próximo passo da Restart? Qual é aquilo que o António agora imagina que a próxima área a explorar, ou então uma área que gostava que fosse mais explorada? Nós temos muitas, os desafios são grandes e temos muitas áreas que gostávamos de explorar. A área do gaming, já temos cursos na área de videojogos, mas é sempre tudo aquilo que fazemos, há sempre mais N cursos espetaculares que poderíamos fazer, porque é uma área incrível, é uma indústria incrível e é uma indústria de certeza absoluta cada vez mais forte no futuro, não é? Há muita gente a querer ser streamer hoje em dia e não sabe como é que começar. Há muita gente a querer ser streamer, há muita gente a querer ser videogamer, há muita gente a querer ser programadora de videojogos e saber como é que as coisas se fazem e se constroem. Portanto, eu diria que em qualquer uma destas áreas que nós atuamos ao dia de hoje, os audiovisuais, a comunicação, o digital, são áreas que vão ser sempre desafios. Depois há outras áreas que nós gostávamos de explorar e vamos explorar num futuro muito próximo, que é a área da representação, a área da apresentação noutros âmbitos, a área digital, a área da programação informática de novas linguagens que estão a aparecer e que são importantes, a área da imagem no ponto de vista técnico, de misturas de imagem, gravação e por aí fora, são sempre áreas muito necessitadas a nível técnico. Portanto, eu diria que o futuro... É só escolher entre aspas para onde ir. E no que toca à Comic Con Academy, o que é que nós temos encontrado em termos de candidatos? A maior parte dos candidatos procura mais que área? Sim, nós na Comic Con Academy focamos muito no mercado-alvo da cultura pop, portanto do cinema, da televisão, das séries, tanto na componente de escrita. Nós temos cursos de escrita, de guionismo de séries e de curtas-metragens e de longa-metragem e de telenovelas, e temos tido muita procura, porque de facto são áreas muito interessantes em que as pessoas que gostam de ver telenovelas, cinema, e hoje as séries estão muito mais abertas com as plataformas digitais e por aí fora, portanto, há muito mais o romantismo da questão da escrita. Claro. O argumento, os argumentistas foram durante muitos anos assim, umas personagens um bocadinho invisíveis, ninguém sabia bem quem é que escrevia, não é? E hoje há a profissão de argumentista, hoje há a profissão e se sabe qual é o papel e já se vê séries porque o argumentista é
aquele. Não é? Na minha opinião, é o papel mais importante numa série de Exatamente. televisão. Se o argumentista não for bom, tudo o resto pode ser espetacular, que não resulta. Exatamente. E, portanto, nós temos cursos muito redirecionados nessas áreas, temos cursos também redirecionados na área do cinema, do ponto de vista da realização, produção dos audiovisuais, e na área da comunicação, dos podcasts, da apresentação de televisão. Portanto, são tudo áreas que, efetivamente, a Comic Con Academy tem ao dia 2 e vai continuar a ter. Excelente. Quer seja através da Restart diretamente, quer seja pela Comic Con Academy, espero que encontremos os nossos convidados, a ensinar pessoas que vêm depois aqui à Comic Con. Quem sabe se não teremos um convidado a trabalhar diretamente aqui nos corredores da Comic Con, a apresentar um live qualquer para um site. Pode ser. Os alunos da Restart, desculpa te interromper, Diz. os alunos da Restart, nestes 4 dias, estão a fazer os Vox Pops diários Sim. Portanto, Bastante motivados, bastante interessados, sim. bastante pela experiência que têm captado, eles estão a gostar. E quem sabe vamos encontrar talentos no gaming daqui a uns tempos que também passaram pela Restart. Exatamente. António, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado a ambos por terem vindo. Obrigado. E obrigado a quem assistiu a esta nossa conversa no Live Stage. Muito obrigado. Obrigado e boa Comic Con. Muito obrigado.